E se eu te dissesse que você pode transformar qualquer situação difícil, qualquer emoção negativa, qualquer desafio em algo poderoso ao seu favor? Essa é uma habilidade que poucos exploram conscientemente, mas que está ao alcance de todo mundo. E nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode usar a verdadeira alquimia da luz para transmutar as coisas ao seu favor e se tornar um alquimista da sua realidade. Então hoje a gente vai ver o que realmente significa transformar chumbo em ouro, os 3 estágios para transmutar tudo ao seu favor e um exercício prático para você aplicar. Quando você pensa em alquimista, o que vem na sua mente? Os alquimistas passaram pela história como pessoas audaciosas, grandes estudiosos que buscavam transmutar metais comuns como o chumbo em ouro. Mas na verdade, a transmutação que eles queriam mesmo fazer não era nos metais, era no homem. Então, era muito mais profundo do que parecia externamente. Mas eles viviam numa época em que o que fosse além dos preceitos, dos dogmas religiosos da época, era considerado heresia. Então, as pessoas eram perseguidas, eram mortas. Por isso que a alquimia é carregada de símbolos, de metáforas que escondem os verdadeiros significados. E aí, só aqueles que eram os iniciados, que tinham acesso a esse conhecimento, tinham a chave para desvendar o que realmente significava. Então, quando eles falavam sobre transmutar chumbo em ouro, isso era algo que agradava aos olhos das instituições de poder, porque significava mais riqueza. E quem não quer ficar mais rico? Mas, na verdade, o que eles estavam fazendo era buscando transformar as próprias sombras, ou seja, seus padrões de comportamento, sentimentos negativos, imperfeições, em algo melhor, ou seja, no ouro da alma. A grande busca do alquimista, a sua grande obra, que eles chamavam de magnum opus, na verdade era a sua própria ascensão, ou seja, a sua evolução. E eles sabiam que tudo que nos acontece pode ser usado a nosso favor, ou seja, para o nosso crescimento e para o nosso serviço. Mas a grande pergunta então é: como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? Como é que a gente pode transmutar uma situação desafiadora, um sentimento negativo, uma memória difícil? E aqui a gente vai ver os 3 estágios da transmutação na alquimia, que tem tudo a ver com como a gente pode usar isso na nossa vida. Então, a primeira etapa é o nigredo, e esse é o estágio da dissolução, da desconstrução. Então, é um momento de questionamento, de ruptura. É quando você identifica o que é que está te incomodando, o que é que você está sentindo, e a partir disso você entende o que você precisa trabalhar, transmutar. Depois da etapa do nigredo, vem o estágio do albedo, que tem a ver com a obra em branco. É o momento da purificação. Então, é quando você busca trazer mais clareza para aquilo. Você identificou o que está te incomodando, o que você precisa transmutar. E agora esse é o estágio de buscar discernimento, de você organizar melhor essas informações e de buscar reescrever o que você deseja a partir da sua experiência inicial. Por isso que tem tudo a ver com essa questão da obra em branco. E o terceiro estágio é o rubedo, tem a ver com a integração disso na prática. Então, é um estágio em que você alcança um novo nível de consciência. Nessa fase do rubedo, você se conecta com o divino que existe dentro de você. Você acessa o seu verdadeiro poder. E na alquimia, quando você chega nesse estágio, você alcançou a pedra filosofal, que na verdade é algo simbólico para representar essa transformação interior. Então vamos entender na prática como a gente pode usar esses 3 estágios no nosso dia a dia para transmutar as coisas ao nosso favor. Então vou compartilhar aqui um exercício que você pode fazer. Você pode separar um caderno e lá a gente vai começar com a primeira etapa, que é a do nigredo, que tem a ver com identificar e acolher. Então você vai se perguntar: o que é que está me incomodando? E por que isso está me incomodando? Por exemplo, vamos supor que você está se sentindo para baixo porque você estava se comparando com outra pessoa. Então, o que é que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo tristeza. Aí você começa a listar. E aqui é importante você não se julgar, não se cobrar, é apenas você identificar e acolher aquilo. E aí depois a gente vai para a fase do albedo, que
tem a ver com analisar. Então, a gente vai se aprofundar mais nesses aspectos. Algumas perguntas que você pode fazer são, por exemplo, o que isso está me mostrando? Nessa questão da comparação, poderia ser, está me mostrando que eu estou buscando muito a validação externa. Ou então que eu preciso fortalecer minha crença de identidade, de auto-merecimento, minha autoconfiança. O que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender a buscar me consultar antes, ver o que faz sentido para mim antes de eu me comparar. Ou então de eu buscar me inspirar nessas pessoas ao invés de eu me comparar. E também, o que eu posso fazer para melhorar ou solucionar essa questão? E aí você vai puxando uma setinha e vai escrevendo pequenas ações. Vão surgindo várias ideias de pequenas coisas que você pode fazer, que já vão gerar uma mudança. E aí depois vem a fase do rubedo, que é você transformar. E como é que a gente transforma? Uma das coisas é a gente ressignificar, que é você escolher um novo significado que você vai dar para aquilo, para aquela experiência. Então, ao invés de você ficar pensando como algo negativo, você vai associar aquela experiência a algo que trouxe um novo aprendizado, que te trouxe um crescimento, que te gerou alguma mudança na sua vida. Então, a narrativa que você conta, ela tem o poder de mudar a sua percepção sobre aquilo. É como se fosse uma lente que você usa em um óculos. Você pode escolher qual lente você vai usar e dependendo da lente que você coloca, isso muda a sua forma de enxergar aquilo. Então você pode usar, por exemplo, a lente da reclamação, a lente do vitimismo, a lente da lamentação, ou você pode escolher usar a lente do empoderamento, da alegria, da esperança, do otimismo. Da mesma forma, se você tem um sentimento que você quer transmutar, regulando o seu foco, a sua lente, você consegue transmutar isso também. Então, a lei hermética da polaridade, ela diz que tudo no universo tem dois polos. Por exemplo, calor e frio são iguais em gênero, são temperaturas, mas são diferentes em graus. E esses graus, eles são relativos. Você não consegue dizer exatamente quando é que deixa de ser calor e passa a ser frio. Por exemplo, se você perguntar para alguém, quanto é que você acha que é frio? Quantos graus? Pode ser que alguém diga, 20 graus já é frio. Aí você vai para outra pessoa e pergunta, com quantos graus você acha que é frio? Pode ser que essa outra pessoa fale, frio eu acho que é com uns 10 graus. Então, você vê como é relativo. E com sentimentos também. Então, por exemplo, alegria e tristeza são a mesma coisa em gênero, são sentimentos, mas são diferentes em graus. Medo e coragem também. E como são a mesma coisa em gênero, são sentimentos, você consegue transmutar um pelo outro. Então, você vai levar a sua atenção de um polo para o outro. E se você quer reduzir o seu medo, o que você vai fazer? Ao invés de você focar em diminuir o seu medo, você vai focar no polo que você deseja aumentar, fortalecer. Então, você vai focar em aumentar a sua coragem. Então, você tira o foco do medo e coloca o seu foco na coragem. E aí, com isso, você pode, por exemplo, celebrar cada pequeno momento que você foi corajoso, se apropriar disso, passar a fortalecer a crença de que você é uma pessoa corajosa, se enxergar dessa forma, pensar, eu prefiro a minha versão corajosa. Cada vez que você faz isso, você está se movendo para esse polo da coragem. Eu particularmente acho também que o amor é uma outra forma de transmutar o medo. Porque quando você está no medo, muitas vezes você está desconectado da sua essência, do seu amor próprio, daquilo que faz sentido para você. Por isso você está no medo. Então, quando você se conecta ao amor, por exemplo, amor por si mesmo, amor por aquilo que te faz bem, amor por aquilo que está alinhado a quem você está saindo do medo e migrando para o amor. Então você enfraquece um e fortalece o outro, e assim você vai transmutando. E os alquimistas consideravam o amor o solvente universal, porque ele tem a capacidade de dissolver qualquer coisa. Outras formas de transformar também: fechar ciclos, se perdoar,
colocar esse aprendizado a serviço do bem. Você pode usar a experiência para ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo, quando você for dar um conselho em algum projeto que você se engaje, ou então criar um conteúdo sobre isso. Então, tem várias formas de você transmutar para algo positivo. E quando você busca transmutar uma situação, uma emoção a seu favor, você está assumindo uma postura ativa diante da vida. Então, você está passando a agir diretamente no plano das causas, ou seja, na raiz do que acontece, ao invés de ficar só agindo no plano das consequências, dos efeitos. Eu vou fazer aqui um desenho que vai ajudar a entender isso. A lei da polaridade diz que a vida é como se fosse um pêndulo, em que as coisas que nos acontecem, as circunstâncias, são como se fosse a parte de baixo do pêndulo, em que nós estamos o tempo todo sendo levados de um lado para o outro, quando a gente se deixa levar muito fortemente pelas coisas que acontecem, pelo externo. Então, por exemplo, pode ser que um dia você esteja muito feliz e no outro você esteja muito triste. Ou então, se você fica muito envaidecido com elogio, pode ser que quando vier uma crítica, você também se abale muito, porque são coisas iguais, mas em polos opostos. Então, quando a gente está só reagindo ao que acontece, dá valor demais ao externo, às circunstâncias, a gente está com foco demais na parte de baixo do pêndulo, ou seja, a gente está só agindo no plano das consequências, dos efeitos. Mas quando a gente busca olhar para aquilo, transmutar uma situação, uma emoção, colher um aprendizado, a gente está mudando a nossa postura. Então a gente passa a agir no plano das causas, ou seja, na raiz do que acontece, porque a gente vai estar atuando nas nossas emoções, nos nossos padrões de comportamento, na nossa forma de ver e lidar com as coisas, na nossa energia e também na nossa vibração. E com isso a gente fortalece também o nosso poder pessoal, porque a gente assume essa postura ativa de ser responsável por construir uma vida mais alinhada ao que a gente deseja. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha trazido reflexões. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, e eu te convido também para conhecer meu grupo gratuito dos Alquimistas da Luz. Lá eu compartilho relatos espirituais, estudos, reflexões. Eu vou deixar o link aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.